amores! O Mundo Mágico da Literatura e da Arte traz para você a nossa aula de quinta-feira da apostila 12, a nossa aula de português, fechando a semana com a nossa aula de português, tá ok? Bora acompanhar a nossa aula, prestar bastante atenção, acompanhar na apostila de vocês para fazer atividade bem bacana, tá ok, galera? Bora de aula de português! Então, meus queridos, agora a gente vai ver a nossa aula de português de quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. E a gente começa, tá, na apostila 12 também, relembrando o que é encontro consonantal. Aqui dentro desse quadrinho, a gente tem uma pequena revisão do que é o encontro consonantal, né? Que são duas ou mais consoantes seguidas e pronunciadas uma logo após da outra, na mesma palavra, formando o encontro consonantal. Ou seja, são duas ou mais consoantes juntinhas na mesma palavra. Elas não são separadas por vogais, tá ok? Duas ou mais consoantes juntas, lembrando que vocês precisam estar pronunciando. Vocês têm que observar o som dessas duas ou mais consoantes que estão juntinhas. Porque se ela tiver um único som, ela passa a ser dígrafo, lembram? Então, galera, encontro consonantal, encontro de duas ou mais consoantes na mesma palavra. Aqui nós temos os principais encontros consonantais. Olha, vocês vão só ler aqui para vocês estarem relembrando. Qualquer dúvida, leiam o texto com bastante atenção. Bora lá? Número 1. Retire desse texto 5 palavras com encontro consonantal. Qual texto, tia? O cravo e a rosa. Quem não conhece esse texto, que na verdade é uma música? O cravo brigou com a rosa. Lembram? Então, vocês vão ler o texto, podem cantar à vontade. E depois vocês vão escolher, né, 5 palavras aqui de dentro desse texto que tenha encontro consonantal, duas ou mais consoantes juntinhas, e escreverem aqui, tá ok? Bora pra frente! Vamos recordar agora o que é encontro vocálico. Já vimos, já recordamos o encontro consonantal, né? Que são encontro de consoantes. E agora vamos ver o encontro vocálico, que é o resultado da junção de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Tá? São duas ou mais vogais juntinhas na mesma palavra. O encontro vocálico, ele pode ser classificado em ditongo, tritongo ou hiato. O ditongo é quando o encontro de dois sons vocálicos, ou seja, duas vogais, estão na mesma sílaba. Como é que eu vou descobrir isso? Simples, vou separar as sílabas e vou observar se as duas vogais ficam juntinhas na mesma sílaba. Se isso acontecer, é um ditongo. Quando é um tritongo? Tritongo é o encontro de 3 sons vocálicos, ou seja, 3 vogais juntinhas na mesma sílaba, também não se separam. Olha aqui no exemplo, iguais, o U, o A e o I. Lembrando que o U aqui, ó, o som dele é pronunciado, tá? Iguais. Então é um tritongo, as 3 ficam juntinhas na mesma sílaba. O hiato é o contrário do ditongo e do tritongo. Por quê? Porque o hiato se separa. Olha só, encontro de 2 sons vocálicos pronunciados, um em uma sílaba e o outro na sílaba seguinte. Por exemplo, suado, quando nós
Olha, quando nós separamos as sílabas, o U ficou em uma sílaba e o A ficou em outra. Separadinhas, olha. Suado. Então, se o encontro de duas vogais ou mais vogais se separam, nós temos um hiato. Ok, galera? Então, vamos saber direitinho se vocês entenderam. Número 2. Preencha o quadro separando as sílabas das palavras e marcando com X a classificação dos encontros vocálicos. Como nós vamos fazer isso? Aqui nós temos as palavras. Nesse espaço aqui vocês vão separar as sílabas e aqui vocês vão marcar com o X a classificação do encontro vocálico. Se ele for ditongo, vocês vão marcar um X na coluna do ditongo. Se ele for tritongo, vocês vão marcar na coluna do tritongo. E se for hiato, na coluna do hiato, ok? Para saber a classificação, separe as sílabas nesse espaço aqui, de todas essas palavras. Ok, galera? Recadinho para vocês. Acredito no seu potencial. Faça com atenção. Número 3, leia as palavras e coloque-as na coluna certa. Se for necessário, separe as sílabas no espaço abaixo. Onde vocês vão poder separar as sílabas? Nesse espaço aqui, ó. Ok? Então, vocês vão pegar as palavras que estão aqui nessas plaquinhas, separe as sílabas aqui embaixo e coloque-as na coluna certa. Se a palavra tiver um ditongo, vocês vão colocá-la aqui. Se a palavra tiver um tritongo, vocês vão colocá-la aqui. Se tiver um hiato, vocês vão colocar aqui. Certinho, gente? Bora! Agora nós vamos de ortografia, também com os sons do R. Eu quero saber onde aqui nesse quadradinho a palavra está escrita de forma correta. Por exemplo, eu tenho carroça escrita de 3 formas. Vocês vão ler direitinho para saber se realmente está escrito carroça. Se aqui a primeira for a palavra certa, vocês vão marcar um X aqui na coluna 1. Se a segunda palavra é que estiver escrita corretamente, vocês vão marcar um X na coluna 2. Se for a terceira palavra está escrita de forma correta, vocês vão marcar um X na coluna número 3. Assim vocês vão fazer com todas as outras palavras de todas as linhas, tá ok? Então, galera, essa foi a nossa aula de quinta-feira de português, onde nós recordamos encontro consonantal, encontro vocálico, né? E suas classificações, ditongo, tritongo e hiato. Recordamos também a ortografia, os sons do R. Ficamos por aqui. Essa é a nossa última aula da apostila 12, tá? E a gente volta agora nas aulas de português com a apostila 13, em breve, que vai ser na semana seguinte. Tudo bem, galera? O Mundo Mágico da Literatura e da Arte fica por aqui. Continuem curtindo todos os nossos vídeos, as nossas literaturas, as nossas histórias e também agora as nossas apostilas. Tá ok? Tchauzinho, galera! Ficamos por aqui!